Olá pessoas, meu nome é Michael Ribeiro e eu sou o idealizador da Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, Hipnose e Coaching, que é hoje o maior provedor de habilidades para o sucesso do Brasil. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar de um tema que faz toda a diferença para as pessoas que tomam contato com a programação neurolinguística e eu tenho certeza que você vai gostar muito. A programação neurolinguística, ela é composta por muitas ferramentas, diversos exercícios e principalmente de uma série de modelos mentais que foram extraídos, copiados de pessoas de extremo sucesso. É a arte que estuda o como as pessoas de sucesso pensam. Estuda a mentalidade das pessoas de sucesso. Por isso, a programação neurolinguística, ela é conhecida como a arte da excelência humana. Uma pessoa bem treinada na arte da PNL, ela é uma pessoa diferenciada, porque ela não pensa como as outras pessoas. As suas linhas de raciocínio são muito diferentes das pessoas normais, das pessoas que não conhecem a PNL. E nessa aula de hoje, eu vou ensinar algo para você, que quando você entender e praticar um pouco deste conhecimento na sua vida, isso vai gerar um impacto na sua qualidade de vida e nos seus resultados. Eu imagino que você bem saiba que a nossa vida, ela não é controlada pelas coisas que acontecem conosco, e sim pela forma que nós percebemos, pela forma que nós escaneamos as coisas que acontecem conosco. Esse conteúdo está em uma aula minha que se chama O Poder do Significado, separando vencedores de perdedores, que talvez você já tenha visto, talvez ainda não. Caso você não tenha visto ainda, marque este link aqui abaixo, que eu disponibilizei para você uma palestra online minha, gratuita, sobre este tema, o poder do significado. Essa palestra, ela já foi assistida por mais de 50 mil pessoas. E esse é o primeiro presente meu para você aqui hoje. Um outro modelo mental da programação neurolinguística que eu gosto muito é um modelo que se chama pensar é diferente de ter pensamentos. E é deste modelo que nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje. Pensar é diferente, completamente diferente de ter pensamentos. Para nós, da programação neurolinguística, pensar é um processo completamente diferente do processo de ter pensamentos. Pensar se trata de um ato controlado. É quando eu estou pensando e enquanto eu estou pensando, eu tenho total consciência no que eu estou pensando. E eu estou atento à qualidade das informações que povoam a minha mente naquele momento durante aquele pensamento. Ter pensamentos, para nós da PNL, é diferente. Ter pensamentos é quando, por exemplo, você entra no seu carro para ir de casa para o trabalho, por exemplo, e neste caminho você tem lá 400 pensamentos diferentes e nem percebe. Para nós da PNL, ter pensamentos é o que nós chamamos de devaneio. Você está pensando, porém você não tem consciência do que você está pensando. E qual é o risco de você não ter consciência do que você está pensando? Quando você está apenas tendo pensamentos, ou seja, você não está pensando no que você está pensando, você não tem consciência das informações que estão na sua mente quando você está no mundo dos pensamentos não controlados. Você passa por um processo que se chama espiral dos sentimentos aleatórios. E essa é a razão que faz com que a maioria das pessoas experimentem tantos estados emocionais limitantes todos os dias e muitas vezes nem percebam esses estados emocionais, como medo, raiva, angústia, ansiedade, estresse. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um emprego e que você não gosta muito desse emprego. E você fica lá pensando no quanto você não gosta desse emprego. Sem perceber, em alguns instantes, provavelmente você estará se sentindo angustiado.
Aí, de repente, sem perceber, você muda o fluxo de pensamentos para as coisas que você tem que fazer e não tem tempo de fazer, por exemplo. Ir na academia, resolver aquele problema com aquele seu familiar, estudar para aquela sua prova da faculdade. E aí, em alguns instantes pensando nisso, você provavelmente vai experimentar o sentimento de ansiedade. E daqui a pouco você pensa, por exemplo, no seu filho, que vai indo muito bem na escola. E aí, daqui a pouco, você é invadido pelo sentimento de orgulho pelo seu filho, pela sua filha, que vai indo muito bem na escola. E num outro momento, você pensa talvez no seu relacionamento amoroso, que de repente não vai indo muito bem. Pensa nisso durante alguns instantes e daqui a pouco, provavelmente, você vai experimentar um sentimento de tristeza ou talvez de novo uma certa angústia, enfim. Quando você vive no mundo dos pensamentos, ao invés de no mundo do pensar, você não tem nenhum controle sobre as suas emoções. As pessoas que pensam, ato controlado de pensar, principalmente as pessoas da PNL, elas têm uma experiência de vida muito mais rica, onde os sentimentos vivenciados todos os dias, eles são escolhidos o tempo todo. E é impressionante. Pra gente da PNL é impressionante, mas a maioria das pessoas, elas não sabem disso. Não sabem que pensar é diferente de ter pensamentos. Que os dois processos são completamente diferentes um do outro. E para que você entenda ainda melhor o que eu quero dizer, eu vou ter que te ensinar, vou ter que te explicar uma outra coisa. Algo que eu chamo de a ciência do pensamento, o processo de criação das nossas experiências de vida. É importante que você conheça esta sigla que está na tela aqui agora, PSC. Pensamentos que geram sentimentos, que geram comportamentos. Por que será que é tão importante você estar consciente no que você está pensando? Porque isso é neurofisiologia. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Sabe quando? O tempo todo. Muitas vezes as pessoas elas querem mudar os seus comportamentos e ficam trabalhando para isso um tempão. Resultado, na maioria das vezes, elas não conseguem mudar os seus comportamentos. E não conseguem por qual motivo? Porque comportamentos são subproduto de sentimentos, que são subproduto de pensamentos. Então, a primeira grande dica, a primeira grande sacada dessa nossa aula de hoje é a seguinte: todas as vezes que você quiser mudar um comportamento, você terá que trabalhar antes nos seus sentimentos. Porque comportamentos são subprodutos dos sentimentos. E para você trabalhar nos seus sentimentos, você vai precisar trabalhar no fluxo de pensamentos, no fluxo de ideias que povoam a sua mente o tempo todo. No fluxo de ideias que estão disparando esses seus estados internos, que talvez sejam estados limitantes. Mas, Michael, como é que eu sei quando eu estou tendo pensamentos ao invés de estar pensando? Qual é o mensurador para que eu perceba que eu não estou pensando e apenas estou tendo pensamentos? Verifique os seus sentimentos. Os seus sentimentos, eles são como se fosse uma luz vermelha no painel de um carro. Todas as vezes que você não estiver se sentindo de uma forma ótima, todas as vezes que você não estiver se sentindo muito bem, é porque você está pensando de uma forma limitante sobre alguma coisa. A partir do momento que você percebe no que você está pensando, você passa a ter o poder de mudar qualquer sentimento e, principalmente com isso, mudar qualquer um dos seus comportamentos. É importante que você perceba aqui que não importa se você acredita nisso que nós estamos falando aqui hoje ou não. O modelo, ele vai continuar funcionando o tempo todo. Quer você acredite nisso ou não, não faz diferença. Porque isso é um modelo de como a mente funciona. A PNL, ela não é um modelo filosófico. Ela é um estudo de como a mente funciona.
E a mente funciona assim no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, em todos os povos, em todos os tempos. Então, por qual motivo não usar isso a nosso favor? E talvez você esteja se perguntando, mas Mike, eu entendi, pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos o tempo todo, faz sentido. Porque se eu penso em algo bom, eu me sinto feliz e o meu comportamento natural é sorrir. Quando eu penso em algo ruim, eu fico triste e o meu comportamento talvez seja chorar. Faz sentido. Mas, Michael, e da onde nascem os nossos sentimentos? Aliás, da onde nascem os nossos pensamentos? E eu vou te responder essa pergunta que muitas pessoas têm, né? Afinal, de onde nascem os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, eles nascem de duas fontes e somente duas fontes. A primeira fonte, informações do momento presente. Coisas que acontecem no momento presente o tempo todo e a partir daí, do disparo de determinadas âncoras que nós chamamos na PNL, que são gatilhos, são disparadores. Uma linha de raciocínio se inicia que irá completar essa tríade, gerar sentimentos e gerar comportamentos bons ou ruins, dependendo de como você vai interpretar esses acontecimentos. A sua interpretação dos acontecimentos no momento presente irá determinar a linha de raciocínio que você vai criar. Pensamentos limitantes ou pensamentos possibilitadores. Dependendo do significado que você vai dar a estes acontecimentos. E como eu já disse, neste link abaixo, que eu estou colocando aqui embaixo de novo, tem uma palestra minha de 40 minutos sobre o poder do significado, separando vencedores de perdedores, que completa esse nosso conteúdo aqui de hoje. A segunda fonte de onde nascem os nossos pensamentos são as nossas memórias. As memórias que você guarda é o seu banco de dados. Dependendo da qualidade desse banco de dados, dessas memórias que você tem aí na sua mente, isso vai determinar boa parte dos pensamentos que você tem ao longo de um dia. Pessoas muito tristes ou com tendências depressivas, por exemplo, têm o foco dos seus pensamentos orientado para as coisas que aconteceram no passado. Pessoas muito ansiosas, por exemplo, têm o foco de pensamento orientado na maior parte do tempo para as coisas do futuro. Pessoas mais introvertidas, mais inseguras, normalmente, têm o foco de pensamentos orientado para o que as pessoas pensam de mim, para a avaliação externa que as outras pessoas fazem delas. São as pessoas que têm medo de falar em público, por exemplo. Existem muitos movimentos que a sua mente pode fazer o tempo todo. Várias direções de pensamento que com certeza não seria possível a gente tratar aqui apenas em uma palestra. Afinal de contas, um curso de formação em programação neurolinguística nível practitioner são 10 dias. São mais de 100 horas entendendo e treinando a mente dos participantes. Mas, Michael, e qual é o lugar da nossa mente onde os pensamentos devem estar? Para que você tenha uma experiência de vida realmente possibilitadora, realmente prazerosa, livre das inseguranças, dos medos, das tristezas, das ansiedades. Esse lugar, ele se chama, e eu tenho certeza que você já ouviu falar isso muitas vezes, e talvez não tivesse feito muito sentido para você no contexto onde você ouviu, e talvez agora faça muito sentido para você. Mas esse lugar onde a nossa mente deve estar o tempo todo, para que a nossa experiência de vida seja realmente uma experiência rica, esse lugar se chama momento presente. E o grande desafio é que nós não fomos ensinados a como manter a nossa mente no momento presente, permitindo que você consiga ressignificar o seu passado e programar o seu futuro, te dando uma bela experiência de vida no momento presente, com altos índices de energia, vitalidade, poder para realizar tudo aquilo que é importante para você. E um outro desafio que nós passamos o tempo todo é o seguinte: no conjunto de informações do passado em nossas memórias, não existem apenas memórias de acontecimentos. Existem também uma série de informações que foram colocadas nas nossas mentes
plantadas nas nossas mentes e que hoje determinam boa parte dos nossos pensamentos. Essas informações que estão na nossa estrutura psicológica, nós da PNL chamamos de crenças e valores. Crenças são todas aquelas informações que você tem na sua mente e que te dizem coisas do tipo: isso eu consigo, isso eu dou conta, deixa comigo, eu resolvo. Ou crenças do tipo: eu não consigo, isso é muito difícil, não vai dar certo. Crenças possibilitadoras ou crenças limitantes. Essas crenças também são informações que dão base para os nossos pensamentos o tempo todo. E o grande desafio aqui é que essas informações, elas moram numa camada muito abaixo da nossa consciência. E por isso, talvez, sejam as informações mais desafiantes de serem trabalhadas. Dos 0 aos 7 anos, no nosso primeiro setênio de vida, nós somos como uma espécie de uma esponja. Tudo que o papai diz entra na nossa mente sem filtros. Nós vamos lá e acreditamos. Tudo que a mamãe diz, nós acreditamos. Tudo o que o professor da escolinha diz, nós acreditamos. Nós não temos senso crítico para refratar uma ideia nessa fase da vida. Recentemente, em um dos meus treinamentos vivenciais, o treinamento Life Leader Training, em uma dinâmica que envolve um processo de regressão, uma senhora de 47 anos que vinha tendo uma vida com muitos menos resultados do que ela era capaz. Ela voltou na regressão, no processo de regressão, ela voltou para os seus 6 anos de idade. E com 6 anos de idade, e falando com voz de criança, ela disse o seguinte para o pai dela: papai, pare de dar tapas na minha cabeça, de dizer que eu sou burra. Eu não sou burra, papai. Eu apenas sou uma criança. E aquela cena que eu vi ali, aquilo ali me marcou muito. A pessoa passa uma vida inteirinha fazendo burradas, porque um dia o pai dela deu um tapa na orelha dela e disse: menina, você é burra. E aquilo ali entra na mente da pessoa. E ela passa uma vida inteirinha fazendo besteiras. E por qual motivo? Porque lá no inconsciente dela, lá nas profundezas da mente dessa senhora, tinha uma crença plantada. Uma espécie de um programa rodando no inconsciente. Você é burra, menina. Com o passar dos anos, nós vamos nos livrando de algumas crenças limitantes. Vamos imaginar, por exemplo, que o seu pai ou a sua mãe um dia disse: filho, filha, você não pode atravessar a rua sozinho, porque é perigoso. E você então não atravessava a rua. Quando você era bem pequenininho, você obedecia, mas quando você foi crescendo, um belo dia, você parou na calçada, olhou para os dois lados, não vinha vindo ninguém, não vinha vindo nenhum carro, você atravessou a rua e nada aconteceu. Uau! Naquela hora, você abandonou aquela crença. Por qual motivo? Porque aquela crença tornou-se obsoleta para você. Ela passou a não fazer mais sentido para você. Você adquiriu uma nova crença. Algo do tipo: se eu olhar para os dois lados e não vier vindo nenhum carro, eu posso atravessar a rua com segurança. O problema é que nós temos um centrilhão de crenças. Muitas possibilitadoras e outras limitantes, muito limitantes. Tanto como essa de não atravessar a rua, que foram instaladas nas nossas crenças pelos nossos pais, pelos nossos educadores, e eles não têm culpa nenhuma disso. Eles estavam querendo o nosso bem. Porém, crenças limitantes, mas que não eram tão óbvias como essa de atravessar a rua, para que você pudesse abandoná-las sozinho. E hoje, elas moram aí, na sua mente inconsciente, determinam muitos dos seus pensamentos, que determinam os seus sentimentos, que determinam os seus comportamentos. E nós nem percebemos. E talvez num próximo tema nosso, a gente trabalhe um pouco mais disso, um pouco mais a fundo nessa questão das coisas que nós não sabemos que não sabemos. Mas, Michael, e como lidar com tudo isso?
eu quero te transmitir aqui uma sacada, que ela é relativamente simples. Simples, mas não pouco importante. Absolutamente ninguém tem o controle sobre o nascer de um pensamento. Os pensamentos, eles simplesmente nascem, sejam por algum estímulo do momento presente. Alguém esbarra em você, por exemplo, na saída do banco e você pensa, nossa, que sujeito folgado. Ou você pensa, que cara distraído. Ou pensa, esse sujeito queria roubar a minha carteira. E o seu pensamento depende das informações que você tem armazenadas previamente dentro da sua mente. Ou os pensamentos nascem das suas memórias, coisas que você se lembra o tempo todo e que dão início nos seus pensamentos. Então, o nascer de um pensamento não está sob o meu controle, não está sob o seu controle, nem sob o controle de ninguém. Porém, no primeiro milissegundo, a partir do momento em que nasceu um pensamento, é você quem escolhe. O poder está nas suas mãos. Se você dá comidinha para este pensamento, ele fica grande, até talvez virar um bicho-papão e te engolir. Ou simplesmente a partir do nascimento de um pensamento, você corta ele, como se você tivesse uma tesoura e ele cai morto na sua frente. A escolha é sempre sua, alimentar os pensamentos ou cortar os pensamentos. Essa escolha é sempre sua e sempre foi. Alimente os pensamentos possibilitadores o tempo todo. Corte, mate os pensamentos limitantes. Tome consciência das ideias que povoam a sua mente e sinta o poder que este conhecimento traz para você. PSC. Entendendo que pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos o tempo todo. Colocando esse conhecimento de maneira massiva na sua vida, treinando esse modelo dia após dia, talvez conscientemente durante um período. Isso vai entrar no seu inconsciente e vai virar o seu automático. Você vai conseguir fazer uma transformação muito significativa na sua forma de viver a sua vida. Você, na verdade, vai estar na frente de 98% das pessoas da Terra. Empoderamento. Este é o nome. É isso que a programação neurolinguística oferece para quem estuda a PNL, para quem pratica a PNL no seu dia a dia, para quem aprende os modelos mentais das pessoas de sucesso e coloca esses modelos nas suas vidas. Eu espero que este modelo faça uma diferença muito grande na sua vida, como fez na minha vida e como tem feito na vida de milhares de alunos que passam pela Escola Brasileira de Programação Neurolinguística e Hipnose e Coaching todos os anos. PSC. Pensamentos que geram sentimentos, que geram comportamentos o tempo todo. Lembre-se sempre disso. E para finalizar essa nossa conversa aqui de hoje, eu quero te fazer 2 convites muito especiais. O primeiro convite é que você se cadastre gratuitamente para o pré-lançamento do primeiro aplicativo brasileiro com foco em ajudar você a modificar a sua mente. Esse aplicativo se chama UpMind, o personal trainer da sua mente. Esse aplicativo ele está com o seu lançamento programado para o 2º semestre agora de 2016. No UpMind, você vai encontrar dezenas de horas de conteúdo sobre mindfulness, que são meditações guiadas e não guiadas, criadas com base nas técnicas da PNL, da hipnose ericksoniana, para te ajudar a atingir os mais diversos tipos de resultados da sua vida, pessoal e profissional. Tudo isso na palma da sua mão, direto no seu smartphone. Acesse este link aqui abaixo e faça o seu cadastro gratuito para o pré-lançamento do UpMind
o personal trainer da sua mente e venha fazer parte dessa revolução na arte de obter resultados extraordinários. E eu quero te fazer um segundo convite muito especial. Nós, da Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, Hipnose e Coaching, estamos com as inscrições abertas para a turma do Practitioner em Programação Neurolinguística 2016 da IBPNL, tanto aqui no estado de São Paulo quanto também no estado de Pernambuco. Para você que se inscrever no Practitioner Presencial 2016 da IBPNL, você vai ganhar mais 2 formações presenciais totalmente gratuitas. Uma formação no programa Expert Coaching da IBPNL, que é hoje uma das principais formações em coaching do Brasil, com a opção inclusive de você converter o seu certificado para uma certificação internacional em coaching pela EU Coaching, International Union of Coaching. E você vai receber, fazendo a sua inscrição para o Practitioner 2016 da IBPNL, ainda, além da formação em coaching, uma segunda formação presencial também totalmente gratuita de 2 dias, que é no curso de formação em hipnose prática. Nesse curso você vai aprender o como hipnotizar qualquer pessoa. As 2 formações presenciais totalmente gratuitas. E esse é um presente que custaria para você quase 10 mil reais e você vai levar isso totalmente gratuito. Para você que quiser vir aprender programação neurolinguística em uma das maiores escolas de PNL do Brasil. A nossa última turma do Practitioner em Campinas, aqui estado de São Paulo, nós tivemos mais de 140 participantes. No nosso site você pode ver fotos, depoimentos em vídeo dos alunos falando sobre a maravilha que essas 3 formações juntas fizeram nas vidas destes alunos. Na verdade, a turma do PNL 2016 ela já está com as vagas encerradas. Porém, nós negociamos com o hotel e conseguimos mais 20 vagas apenas para a turma do Kona PNL 2016. Se você quiser saber mais informações sobre esse presente gigantesco que eu estou dando para você aqui agora, clique no link abaixo, preencha os campos do formulário que você vai ser direcionado direto para uma página onde você vai ver um vídeo que vai te explicar o como você vai fazer para estar conosco na próxima turma do Practitioner Presencial 2016. Sendo assim, seja muito bem-vindo à Escola Brasileira de Programação Neurolinguística, Hipnose e Coaching. O que eu tenho para dizer para você aqui agora é o seguinte: estude PNL, estude muito programação neurolinguística, seja conosco na IBPNL ou em qualquer outro instituto. A PNL ela tem mudado a vida de milhares de pessoas. Eu costumo dizer que a PNL é uma espécie de um amplificador atômico. Se você é um vendedor, por exemplo, você vai ser um vendedor extraordinário quando você colocar a PNL na sua vida. Se você é um pai, é uma mãe, você passará a ser, com a PNL, um pai e uma mãe diferenciado de tudo aquilo que você já viu sobre a educação dos seus filhos. Se você é um líder, por exemplo, um gestor, um empresário, um gerente, um profissional liberal, estude programação neurolinguística. A PNL, ela vai fazer uma diferença gigantesca na qualidade da sua liderança, dos seus negócios, da sua maneira de ver a arte de liderar pessoas e de gerar resultados. Porque a programação neurolinguística tem o poder de mudar a sua vida. Lembre-se, pensamentos geram sentimentos e geram comportamentos o tempo todo. Venha pensar como as pessoas de sucesso pensam. Um grande abraço para você, nos vemos no próximo nível e que Deus lhe guarde nas palmas das suas mãos. Obrigado.